Esses dias de celebração, desde domingo, como a pastora falou, a gente vem aqui a cada dia celebrando ao Senhor por 10 anos dessa casa. 10 anos não são 10 dias, 10 anos não são 10 meses, 10 anos são 10 anos de história. E a gente tem muito a agradecer ao Senhor. A gente tem pouco a reclamar e muito a agradecer. Por esses 10 anos, o que Deus já fez nessa casa, são quase 2.000 corações alcançados. Quantos jovens não chegaram aqui, perdidos, destruídos, sem destino, e aqui nessa casa puderam encontrar um propósito de vida. Quantos casamentos não chegaram aqui arruinados, e aqui foram restaurados, foram consolidados, foram fortalecidos para viver o propósito. Quantos homens não chegaram a essa casa presos em vícios, em drogas, em pornografia, e aqui encontraram um Senhor que pôde preencher todo o vazio da sua alma e se tornaram homens de Deus. Quantas mulheres não chegaram a essa casa também abusadas, destruídas, traumatizadas, feridas, e aqui foram reconstruídas, floresceram e encontraram um novo propósito. E a gente sempre atrela tudo isso ao único que é digno de receber o louvor e a adoração. Nós, seres humanos, não somos dignos de nada, porque a gente não consegue fazer nada. Tudo quem faz aqui nesse lugar é Jesus. Sabe, a tua transformação é Jesus quem faz. A tua restauração é Jesus quem faz. A tua mudança, teu novo nascimento, é Jesus quem faz. E esses 10 anos, nós devemos honrar a Jesus, não a um prédio, muito menos a um pastoreado. Nós devemos honrar ao sumo pastor, que é o cabeça dessa igreja. E a Ele seja toda a honra, todo louvor e toda adoração. Ele sim é digno de receber louvores e de receber a nossa gratidão. Eu sei que nós somos gratos a pessoas e isso é louvável, a gente honrar as pessoas. Essa igreja carrega no seu DNA também o princípio da honra, porque a gente aprende com o Senhor: a quem merece honra, entregue honra. E a gente honra pessoas que Deus colocou no nosso caminho. São pessoas que a gente nunca viu antes, mas entrou na nossa história e fez muita diferença. E isso a gente só encontra na igreja do Senhor. Nenhuma outra instituição do mundo tem o poder que a igreja tem na nossa vida e na nossa casa. Então a gente precisa valorizar a igreja do Senhor. Esses dias o Senhor estava falando no meu coração sobre isso, de a gente não perder o valor devido para a igreja do Senhor na nossa vida e na nossa casa. E isso fará toda a diferença. Estar aqui em gratidão por 10 anos de história. Essa igreja não começou assim. Essa igreja começou em uma garagem do irmão Valberto, aqui na Mostardinha. Abriu a sua garagem para uma célula começar, através das suas filhas, e ali foram juntando mais jovens, até o ponto que a garagem se tornou pequena. E aí houve a direção de Deus de alugar um espaço e inaugurar a igreja. Porque a igreja não se abre, a igreja nasce. E ali estava nascendo a igreja do Senhor, nessa geografia. A gente não sabia, mas Deus tinha um plano. E aí, quando nós chegamos, há 10 anos atrás, nós estávamos com um grupo de mais ou menos 40, 50 pessoas. E a gente reuniu esse grupo. E a gente transmitiu a visão que Deus colocou no nosso coração sobre a igreja do Senhor. O que Deus estava apontando, o que Deus estava direcionando para aquela pequena igreja que estava nascendo. Tem pessoas aqui que estão aqui desde o começo, não é, Eugênio? Juliana, quem mais está aqui desde o começo? Jefinho, Hugo,
Vânia, Vitor, Fabiola, Danilo, né? Estão em casa por causa da bebê nova. Cleiton, né? Dudu não tá do começo, Dudu? Chegou depois, né? Priscila. Então, pessoas que vêm durante 10 anos caminhando nessa história, outros foram chegando. Mas Deus colocou no nosso coração essa visão de sermos uma família que ama a Deus, amando pessoas, que serve a Deus, servindo pessoas. E esse é o DNA dessa casa. 10 anos que a gente vem se movimentando, se movendo nessa fé, nessa unção, nessa direção. E Deus nos fez colher muitos frutos disso. Frutos que são discípulos de Cristo nessa geração. E chegamos a completar uma década. Uau, que poderoso isso! 10 anos de história. E muitas histórias para serem contadas. Muitas histórias para serem guardadas no nosso coração, na nossa memória. Tantas pessoas, esses dias a gente estava conversando, tantas pessoas que passaram por nossas vidas, pela vida dessa igreja. São quase 2.000 pessoas. Nem todas estão aqui, mas eu tenho certeza que todas levam um pouco dessa casa, levam um pouco desse DNA no seu coração, aonde quer que elas estejam, mesmo que talvez não estejam mais nem servindo ao Senhor. Mas eu tenho certeza, muita certeza no meu coração, que essa igreja deixou uma marca que ninguém pode roubar. Ontem nós estávamos aqui e Deus ministrou no nosso coração exatamente essa essência. A essência do serviço. Como o servir é importante. Afinal, Jesus, Ele mesmo diz que Ele veio para servir. E Jesus passou a sua vida na terra servindo as pessoas. Esse é o nosso maior chamado como igreja. É a gente dedicar nossa vida para servir as pessoas. E a gente alcançar aquilo que Jesus morreu para ser alcançado, que é vidas para Ele. Então 10 anos de história, 10 anos de oração, 10 anos de luta, 10 anos de sonho juntos, com a presença do Senhor, de ver vidas restauradas, de ver corações fortalecidos, de ver pessoas sendo usadas por Deus, de ver pessoas vivendo o seu propósito, descobrindo o seu destino, e sendo útil no reino de Deus. 10 anos em que Deus vem derramando uma unção, uma bênção. Esses dias eu estava pensando sobre o número 10 na Bíblia, porque a gente precisa ser muito intencional quando a gente trata de Deus, da igreja do Senhor. Tudo é intencional. Então, quando a gente vira um ciclo de 10, existe um significado poderoso espiritual nisso. E eu tenho certeza que nós estamos virando essa chave na direção dessa igreja, porque quando se fala de 10, é um número que Deus tem algo especial. O número 10 está no coração de Deus, porque o número 10 fala de completude. 10 é a essência completa. E na Bíblia, meus irmãos, todas as vezes que aparece o número 10, os céus se manifestam para algo poderoso ser derramado sobre a terra. Não sei se você sabe, mas 10 foram as gerações de Adão até Noé. Deus chorou 10 anos, até que teve que destruir o mundo. Mas quando chegou na 10ª geração, Deus levantou um Noé. Deus levantou Noé para dizer que ainda há esperança. Deus levantou Noé para dizer que ele ainda tem planos. Deus levantou Noé para salvar a sua família. Para salvar a família, porque Deus ama a família. 10 é um número onde Deus reseta algumas coisas para começar uma nova história. Eu tenho certeza que Deus vai inaugurar um novo tempo na direção dessa igreja. Nós precisamos ser muito proféticos. Nós não vamos colocar os nossos pés em uma nova década
com a cabeça e o pensamento de coisas passadas. Nós precisamos estar sensíveis para o tempo em que Deus está levantando um Noé através de nós. 10 foram as gerações de Noé até Abraão. Deus operou 10 gerações para começar uma nova história de fé. Quando se passaram 10 gerações, Deus levanta um Abraão. Uau! Deus levanta um Noé para salvar uma família. Deus levanta um Abraão para reescrever a história da família. Abraão é um homem que Deus usa para ensinar sobre fé. Eu tenho certeza que nós estamos colocando nossos pés no maior tempo que nós vamos viver de uma fé profética em direção a essa casa. Se já vivemos muita coisa aqui através da nossa fé, nós iremos viver 10 vezes mais a partir de agora. Dez foram as pragas que Deus usou para libertar o seu povo. E após a 10ª praga, o povo saiu livre. O povo saiu rico e o povo saiu curado. Coloca a mão no ombro dessa pessoa e diga assim: se prepare. 10 anos passaram. Chegou a hora de você experimentar da maior libertação na sua vida e na sua família, da maior prosperidade na sua vida e na sua família, e do maior tempo de cura emocional na sua vida e na sua família. Se você crê, você pode aplaudir ao Senhor por isso. 10 foram os mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo na tábua, em cima do monte, usando Moisés, para gravar naquela tábua, não 10 ordens, mas 10 provas de amor para a nossa vida. 10 não é um número qualquer, é um número em que Deus diz: chega, agora eu entro de vez com vocês. Deus está dizendo para essa casa, chegou o tempo onde Ele vai estar totalmente envolvido naquilo que nós nos movermos em fé. Eu vejo os 10 anos dessa igreja como o Senhor vê. Nós precisamos olhar com os olhos do Senhor e enxergar que o 10 não é em vão. Se até aqui o Senhor nos trouxe debaixo de provas, debaixo de apertos, debaixo de provações, debaixo de altos e baixos, é porque Deus estava tratando de algo, como Ele sempre fez no meio das gerações. Mas quando chega o número 10, Deus libera algo especial, assim como Ele fez com Noé, assim como Ele fez com Abraão. Deus deseja fazer no nosso meio. Você está comigo ou não? E como nós queremos ver uma igreja, essa igreja, eu disse ontem aqui, que eu não quero, a gente não quer entrar em 2026 e viver a mesma coisa em 2025. Eu tenho certeza que Deus vai nos levar a viver algo novo. E nós precisamos juntos entrar nessa dimensão de tomar posse daquilo que Deus está liberando. Porque Deus libera, mas nem todos tomam posse. Então chegou o tempo da gente tomar posse daquilo que Deus está liberando. Chegou o tempo de nós vivermos a completude de Deus, a unção completa, a bênção completa, o milagre completo, a transformação completa, a libertação completa, a cura completa. 10 é o número da completude. E eu tenho certeza que Deus está derramando uma unção de completude nessa casa. Aquilo que estava em pedaços, Deus vai completar. Aquilo que estava faltando, Deus vai completar. Aquilo que ainda não tinha, Deus vai completar. Nós precisamos mergulhar nessa unção, nessa promessa de Deus. 10 anos. 10 anos de uma nova unção, 10 anos para um novo tempo, 10 anos para
10 vezes mais. Você crê nisso? 10 vezes mais. 10 anos para 10 vezes mais. 10 vezes mais daquilo que a gente já viveu. 10 vezes mais de uma unção do Senhor, 10 vezes mais de uma prosperidade de Deus para essa casa, 10 vezes mais de um chamado ministerial, 10 vezes mais de uma glória que Deus quer derramar aqui, 10 vezes mais de filhos pródigos que vão entrar por essa casa, 10 vezes mais de pessoas que vão chegar aqui enfermos e serão curadas, 10 vezes mais de ministros, adoradores que Deus vai levantar nessa casa, 10 vezes mais de missionários que Deus vai chamar aqui, 10 vezes mais de famílias que serão reconstruídas nessa casa, 10 vezes mais de crianças que serão batizadas no Espírito Santo aqui, 10 vezes mais de uma unção, de milagres, 10 vezes mais de vidas que Deus vai trazer de volta para esse lugar. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Dez vezes mais, irmão, de uma fé que fará toda a diferença na nossa vida. Você está comigo ou não? Diga 10 vezes mais. Diga, eu quero viver 10 vezes mais. Deixa eu ler um texto para você. Hebreus capítulo 11. E eu quero que a gente possa depois orar. Hebreus 11. Verso 1 e diante diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Diga assim: é pela fé. Diga: é pela fé que eu viverei o 10 vezes mais do Senhor na minha vida e na minha casa. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se via. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Verso 5: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja aproximar-se de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu um grande barco para salvar sua família no dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca havia acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Verso 8: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber por onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fez Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejadas e construídas por Deus. Pela fé. Nós chegamos aqui pela fé, amém? Tudo que você vê hoje aqui é pela fé. Tudo que a gente já viveu aqui como igreja foi pela fé. E não será diferente daqui para frente. Viver o 10 vezes mais de Deus precisa ser pela fé. Entrar em uma nova década com uma unção nova tem que ser pela fé. O que Deus requer de mim e de você? Que a gente se movimente pela fé. Que a gente seja inspirado pela fé, que a gente sirva pela fé, que a gente ame pela fé, que a gente contribua pela fé, que a gente se comprometa com as coisas de Deus pela fé. A fé precisa ser o combustível que nos move. A fé precisa ser o alicerce que nos mantém de pé. A fé precisa ser a cobertura que nos protege.
A fé precisa ser o escudo que nós usamos para nos defender. E a fé precisa ser a espada que nós conquistamos territórios no reino espiritual. Nós não podemos comprometer a nossa fé, igreja do Senhor. 10 anos é um tempo de prova. Não sei se você sabe, mas Abraão passou por 10 provas. E quando chegou na 10ª prova, foi exatamente quando Deus pede aquilo que ele mais tinha de precioso, que era o seu Isaque. A 10ª prova de Abraão foi Deus dizendo: pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, o Isaque, e suba ao monte para sacrificar em minha presença. Quando Abraão obedece, fazendo tudo aquilo que Deus disse para ser feito, e quando ele levanta o cutelo para sacrificar Isaque, sabendo Abraão que mesmo que ele tivesse que matar o menino, Deus iria ressuscitar. É aí quando ele ouve Deus falar: Abraão, Abraão, você não precisa. Agora eu sei que você me teme. Às vezes Deus vai deixar com que a gente passe por algumas provações. Mas quando chegar na 10ª prova, diz essa pessoa assim: se prepare que quando chegar na 10ª prova, Deus tem uma providência especial para você. Então diga ela assim: aguenta firme, porque se você chegou até aqui, se chegou até o número 10, se prepare, porque o tempo da providência chegou na sua vida. O tempo da providência de Deus chegou sobre essa casa. Eu profetizo que nós iremos viver providência de Deus dia após dia, e será algo poderoso, e será algo extraordinário de Deus para nossas vidas. Você crê nisso? Você pode aplaudir a Ele se você toma posse. Deus diz a Abraão: não faça isso. Olhe para o lado e veja. E Abraão olha e está o cordeiro que Deus preparou para o sacrifício. O que nós precisamos, irmãos? Deixar com que a nossa fé nos torne homens e mulheres que obedecem mesmo sem ver. Nós estamos numa geração em que muito se espera daquilo que se vê, muito se julga daquilo que se vê, muito se aponta daquilo que se vê e daquilo que se ouve. Mas obedecer ao chamado de Deus não depende do que nós vemos. Obedecer ao chamado de Deus não depende dos recursos que nós temos. Obedecer a um chamado de Deus não depende do mapa que Deus nos dá, trilhando a trilha. Se eu não souber como será, eu não vou. Se eu não souber quem vai estar pregando, eu não vou. Se eu não souber como vai ser, eu não me comprometo. Deus está te chamando para você obedecer sem nem saber como será, porque se é Ele que te chama, Ele vai providenciar o que preciso for. Se Deus começou a história dessa igreja, Ele tem um cordeiro para providenciar na hora do maior sacrifício. Na hora do maior sacrifício, se a gente não negar para Deus aquilo que Ele nos pede, Ele vai providenciar aquilo que nós necessitamos, igreja. Abraão não teve que orar: Senhor, manda um cordeiro para o lugar do meu filho. Abraão só teve que obedecer, e Deus fez. Deus está provando você na sua obediência. Deus está provando você na sua obediência. O que Deus quer? Quer a minha, a sua obediência. Porque todas as vezes que a gente obedece a Deus, Deus revela o próximo passo. A história dessa igreja em 10 anos nunca foi diferente. Todas as vezes que Deus nos desafiava a algo e a gente não sabia como seria, a gente não sabia o que nos aguardava, mas Deus dizia: obedeça. Quando a gente obedecia um passo, Deus revelava o próximo. Quando a gente obedecia o próximo, Deus revelava o próximo. Quando a gente obedecia o próximo, Deus revelava o próximo. E assim tem sido a história dessa igreja. Nós estamos aqui terminando o ano 2025 obedecendo aquilo que Deus tem direcionado, e eu tenho certeza que Deus vai revelar como será o próximo ano na nossa direção.
E o que nos espera será muito maior daquilo que a gente já viveu. Amém? O que te espera nesse próximo ano será muito maior do que os anos que você já viveu. A fé de Abraão nos ensina que obedecer sem entender tudo é o que abre portas para o extraordinário de Deus. Ei, irmão, você não precisa entender tudo. Você não precisa querer compreender todas as coisas. Tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Tem coisas que a gente vai sair da nossa lógica humana. E a gente gasta tanta energia com isso. E a gente adoece com isso. Está na hora de você parar de gastar energia naquilo que Deus está trabalhando e fazendo. O romper que nós precisamos vem do sim que Deus espera de nós. Então pergunta a você hoje, qual o chamado que Deus tem feito em sua vida que você está adiando por medo ou pelo desconhecido? O que Deus tem pedido a você como sacrifício que você talvez ainda não está entregando porque você fica desconfiado de como será? Se Abraão ficasse desconfiado do que será, e agora eu vou ficar sem meu Isaac, e o que vai ser de mim? Não, a gente precisa entregar confiando naquele que nos pediu. Você está comigo ou não? Qual é o teu Isaac? Todos nós temos um Isaac. Todos nós somos provados como Abraão. Que tal você fazer do teu próximo ano o teu Isaac? Que tal você fazer do teu amanhã o teu Isaac? O fato, irmãos, é que assim como Deus fez com Abraão, Ele está pronto para fazer com você também. O que você entrega para Ele, Ele providencia a provisão dEle na sua direção. Você crê nisso? Então viveremos o 10 vezes mais na nossa vida. Viveremos o 10 vezes mais na vida dessa igreja. Eu creio, eu profetizo uma nova unção sobre essa casa. Eu creio, eu profetizo uma unção de completude. Eu creio, eu profetizo que nós veremos entrar por essas portas muitas vidas que precisam de Jesus serão alcançadas aqui nessa casa. Eu creio, eu profetizo que esse espaço se tornará pequeno aqui nesse lugar. E Deus vai fazer com que a gente amplie. Você está comigo ou não? Esse é o destino que Deus aponta para essa igreja, para essa casa. E Deus conta com aqueles que estão comprometidos não com o passado, mas com o futuro dessa igreja. Deus não quer a gente aqui agarrado com o passado, Deus quer a gente comprometido com o futuro. Tem alguém aqui comprometido com o futuro dessa casa? Então se envolva, se comprometa. Seja um discípulo de Cristo. E viva para experimentar os 10 vezes mais de Deus para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Ontem eu ministrei aqui uma palavra sobre Marcos capítulo 2. E eu falei, eu vejo uma igreja nesse texto. Porque Marcos capítulo 2 fala quando Jesus cura um paralítico. Que desce do telhado aonde Jesus estava. A casa estava lotada, Jesus estava na casa, era um culto, Jesus pregando a palavra, não tinha mais como entrar na casa. Os homens chegam trazendo um paralítico, querendo entrar. Uma pessoa necessitada querendo chegar até Jesus. Ninguém deixou ele passar. Eu não vejo essa igreja. Eu vejo a igreja que ela rompe os obstáculos. Eu vejo a igreja não de uma multidão vazia. Eu vejo a igreja de 4 pessoas sedentas por mais de Jesus. Diga a essa pessoa assim, não importa a quantidade. Diga assim, importa é a essência. 4 homens fizeram a diferença. Mas não tem como entrar. Mas a gente dá um jeito. Eu disse ontem aqui, quem não quer, irmão, dá desculpa. Mas quem quer, dá um jeito. Deus quer derramar o 10 vezes mais. Mas se eu não quero, eu vou dar 10 desculpas. Mas se eu quero, eu encontro 10 formas,
de eu mergulhar na onda que Deus está derramando nessa casa, de eu me envolver com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, de eu me comprometer com a unção que está sendo derramada aqui, de eu participar da construção desses próximos 10 anos. E aí os homens, sabe o que os homens fizeram? Os homens arrodearam a casa, subiram no telhado, trouxeram um homem paralítico para cima do telhado, cavaram o telhado, desceram o paralítico até onde Jesus estava. Uau, irmão, eu vejo essa igreja, eu vejo essa igreja, eu vejo essa igreja, amém? Eu vejo essa igreja. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: eu vejo você aí, essa igreja é você, que não mede dificuldades para aquilo que precisa ser feito. E eu disse ontem aqui, o que fez esses homens, irmãos, o que fez esses 4 homens deixar tudo para ajudar alguém necessitado? Investir o seu tempo, investir o seu recurso, porque eles tiveram que construir corda, investir da sua disponibilidade, seu coração, para ver alguém ser curado, alguém ser transformado, alguém ser liberto pela presença de Jesus. O que fez esses homens servir e amar com tanto apreço aquele homem que era paralítico? É porque se você ler alguns versículos antes, você vai ver que Jesus curou muitas pessoas daquela cidade, Jesus libertou muitas pessoas de demônios, Jesus salvou muitas pessoas, e com certeza esses homens estavam no meio. Porque uma vez que Jesus, irmão, toca na nossa vida, a gente quer que Jesus toque na vida de mais alguém. Eu vejo essa igreja, eu vejo essa igreja, eu vejo essa igreja que experimenta de Jesus, e não para em você, você quer trazer mais alguém para experimentar de Jesus. Mas tem muita dificuldade, eu vejo essa igreja que passa por cima das dificuldades. Mas tem muita gente atrapalhando até eu chegar a Jesus. Eu vejo essa igreja que não se embaraça com as pessoas, porque ela quer chegar até Jesus. Eu vejo essa igreja de fé, irmão, que não está preocupado como vai ser, o que vai... Não, eu vejo essa igreja que não se contenta até ver Jesus operar o milagre. Eu não vejo essa igreja que não deu lugar para um necessitado chegar até Jesus. Eu não vejo essa igreja que deixa as pessoas que estão necessitadas de fora. Eu não vejo essa igreja que estava muito mais preocupada em consumir do que Jesus tinha para dar, do que de transbordar na vida do outro. Eu não vejo essa igreja que não se preocupa com as pessoas. Eu não vejo, porque o nosso coração não é esse. Ainda que as pessoas falem de mim, e falam, dizem que eu seleciono com quem eu quero andar, eu só ando com quem tem. Quem tem, eu ainda estou para conhecer, estou procurando. Mas as pessoas falam que eu só ando com quem tem alguma coisa para me dar. Eu sou interesseiro, em outras palavras. As pessoas dizem que eu ajudo a irmã com interesse. As pessoas falam. As pessoas falam que eu não ajudo. As pessoas falam, outras falam que eu ajudo com interesse. Mas eu não vejo essa igreja, sabe por quê, irmão? Porque eu não tenho esse coração. Eu vejo a igreja desses 4 homens, que não me deu esforço para ir lá na casa do paralítico e dizer assim, ó, vamos lá, a gente veio te buscar. Não, mas vai para... Eu vou te levar na presença daquele que me curou. Mas eu vou como? Deixa que a gente vai dar um jeito, irmão.
Vocês vão me levar como? A gente vai levar você aqui, ó. Eu vejo essa igreja que oferece um ombro para ajudar aqueles que estão caídos e necessitados. Eu vejo essa igreja que leva no braço, se preciso for alguém, que carrega. Eu disse ontem aqui, a etimologia dessa palavra, porque eu procurei nos 4 evangelhos lá, e em várias versões da Bíblia, todas elas estão dizendo, eles carregaram o paralítico. Não está dizendo eles levaram, porque há uma diferença de carregar e levar. Eu vejo essa igreja que carrega, não vejo uma igreja que só leva. E não estou falando de forma literal, e até pode acontecer de você carregar alguém. Ontem a gente fez até uma dinâmica aqui que foi poderosa, né? Vamos carregar pessoas, vamos. Escolhe alguém para carregar. Escolhe alguém para carregar. Olha aqui nesse auditório. Olha aqui nesse auditório. Olha ao teu redor aí. Olha ao teu redor. Quem você escolheria para carregar? A tendência é a gente escolher o mais fácil. Quem você escolheria para carregar? Aí você vai procurar aqui o mais levinho. Por quê? Porque nós somos tendenciosos, irmão. Aí, todo mundo carregando levinho. Eu disse, muito bonito isso. Eu não vejo essa igreja. Qual é a igreja que o senhor vê? Eu vejo essa igreja. Aí eu escolhi, você vai carregar agora esse, o maior que tinha. Pega a Mila, levanta. Juliana não veio ontem, foi Juliana? Senão você está... Estou brincando, tô brincando. Eu vejo essa igreja, irmão, que não se preocupa. Não se preocupa com o peso que você vai carregar. Se preocupa é com o resultado do seu carregamento. Você está comigo aqui? Amém? Amém? Deus está te chamando para ser essa igreja. Deus está te chamando para ser essa igreja. Ei, homem, mulher, Deus está te chamando para ser essa igreja. O que eu tenho que carregar? Carregue a sua família, pelo menos. Ah, mas dá muito trabalho, irmão. Deus está te chamando para isso. É muito trabalho. Ele vai te dar a força necessária. Carregue. Ah, mas eu não posso carregar. Carregue em oração, irmão. Eu não posso carregar. Carregue no jejum. Eu não posso carregar. Carregue no seu joelho no chão, no seu investimento. Carregue no reino espiritual. Mas carregue essa pessoa. E eu disse, a diferença de levar para carregar está na aproximação. Porque ninguém consegue carregar de longe. Para você carregar, você vai ter que trazer para perto. Eu vejo essa igreja que carrega. Eu não vejo uma igreja que caminha à distância, eu vejo uma igreja que caminha de perto. Que um carrega o outro. Dá a mão a essa pessoa, diga assim, eu estou pronto para carregar você. Dá a mão a essa pessoa aí. Diga assim, eu estou pronto para carregar você se preciso for. Amém? Não sei como vai ser, mas o Senhor vai me dar a força que eu preciso para carregar você. Amém? Você pode aplaudir a Ele nessa noite? E aí, para finalizar, eu disse, eu vejo essa igreja. Que os homens cavam um buraco no teto. Descem aquele paralítico na presença de Jesus. Quando Jesus olha para aquela cena, a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim, e vendo a fé dos homens, não foi a fé do paralítico. Que poderoso isso. Tudo que Jesus espera é ver a fé da sua igreja. Tudo que Jesus espera é ver a fé da sua igreja. É ver a sua fé. Não espere que as pessoas que necessitam é que tem que mostrar a sua fé. Você pode ser aquele que vai mostrar para Jesus que você tem fé, que essa família vai ser salva. Você é aquele que vai mostrar para Jesus que você tem fé, que a sua família será salva.
E aí, vendo a fé dos homens, Jesus olha para aquele paralítico e diz: seus pecados estão perdoados. E aí eu não vejo essa igreja que estava lá e começou a arrazoar do que Jesus estava fazendo. Começou a reclamar do que Jesus estava fazendo. Começou a blasfemar, dizer: ele não pode falar isso. Como é que ele diz que vai perdoar pecado? Eu não vejo essa igreja que está olhando muito mais para as coisas que são humanas do que para o que Jesus está operando. Eu vejo a igreja daqueles 4 homens que ficaram lá segurando o paralítico, enquanto Jesus estava falando, enquanto a multidão estava arrazoando, e aqueles homens sustentando. Deus vai te dar a força necessária para você permanecer sustentando, até ver o Senhor fazer o milagre. Eu estou esperando 10 anos, pastor, pela mudança no meu casamento. Se prepare, porque 10 anos chegou no seu tempo, chegou na sua hora. Você sustentou até aqui, agora o Senhor vai fazer o milagre. Jesus olha e diz assim: o que é mais fácil dizer, perdoar todos os pecados, ou levante e ande para quem está paralítico? Aí ele diz: para que vocês, não era para aquela igreja, era para a igreja consumista. Vocês sabem que eu sou o dono da igreja? Levanta e anda, pega a tua maca e vai para a tua casa. Que poderoso, irmão. Porque a Bíblia diz que de um salto só, quem levantou aquele homem? Não foi ele, foi o poder do Senhor. Ele se levanta, pega a maca, e aí eu terminei dizendo assim: ele não saiu da igreja por cima, ele entrou por cima, mas ele saiu pelas portas. Sabe o que é que a igreja que eu não vejo teve que fazer? Teve que abrir caminho para ver o milagre do Senhor andando. Porque se não deixaram ele entrar como necessitado, tiveram que abrir caminho para ele sair como curado. Eu vejo essa igreja que não desiste de ninguém. Eu vejo essa igreja que ama todos, que não escolhe. Eu vejo essa igreja que está focada em Jesus. Eu vejo essa igreja que não se embaraça com coisas. Eu vejo essa igreja que não se distrai. Eu vejo essa igreja que está lá, o coração pulsa por ver Jesus operando. Sabe que acredito que aqueles homens voltaram para casa regozijados, porque eles puderam ser um instrumento na direção de alguém. Não tem alegria maior que eu e você possamos sentir, é de ver Jesus operar na vida de alguém. É de ver um casamento, irmão, que estava lá destruído, ser restaurado pela presença do Senhor. É de ver um filho que está nas drogas ser curado e liberto por Jesus. É ver um homem que estava preso no vício da pornografia ser liberto e construir a sua família. Não tem alegria maior do que a gente poder dizer: não é para regozijo nosso, não é para orgulho nosso, mas é para a gente dizer assim: o Senhor me usa como instrumento. E eu vejo essa igreja, amém? E onde está essa igreja? Não é esse prédio. Essa igreja somos nós. Somos nós. Tem muitos paralíticos aí fora. Tem muitos paralíticos nas esquinas. Tem muitos paralíticos dentro da casa, de casas aí dessa comunidade. E nós somos esses. Nós somos esses, amém? Nós somos essa igreja que vai lá. Não teve que esperar o paralítico vir, foi lá e apresentou o milagre. Eu creio nisso. Eu creio nessa unção, amém? Eu creio nessa unção que Deus proverá.